Paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos hoje estudando um pouco a revista, a lição de número 6, adulto, da revista da CPAD, que tem essa capa, tá vendo? Esse título, Relacionamentos em Família. Semana passada, domingo, nós tivemos a lição que falava sobre motim em família. Hoje, a nossa lição de domingo, que será dia 7 de maio, terá o título Pais zelosos e filhos rebeldes. A minha oração no dia de hoje é que este tempo que nós vamos passar aqui, estudando um pouco essa lição, nos leve a chegar na escola bíblica ou mesmo em casa, acompanhando pelas redes sociais, a compreender um pouco mais esse assunto, certo? A minha intenção aqui não é te ensinar a fundo tudo isso. Não, senhor, é aprender junto com você e com a palavra de Deus e com os ensinamentos do nosso comentarista, que a nossa revista de adultos, ela traz um comentarista abençoado por Deus e de muita sabedoria, é o pastor Elienay Cabral. Que coisa maravilhosa nós temos que aprender com essas pessoas que Deus escolhe para nos ensinar. Mas eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor trouxe para mim e o que a gente vai destrinchar aqui nessa lição. Então, o título da nossa lição 6, adulto, é Pais zelosos e filhos rebeldes. E traz o texto áureo que está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E a verdade prática é: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. E nós temos a leitura diária também, mas nós vamos para a leitura bíblica que é feita em classe. A leitura bíblica está baseada no livro de Juízes, no capítulo 13, versículo do 1 ao 7 e o 24, e 14, do 1 ao 3. Então, nós vamos fazer essa leitura que diz assim: Juízes 13, versículo 1 até o versículo 7, depois o versículo 24, e Juízes 14, do 1 ao 3. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Desculpe. Agora, o versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Agora vamos para o capítulo 14 de Juízes. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Aqui nós temos
essa lição desse domingo, que é com o tema Pais zelosos e filhos rebeldes. E o que é que a gente vai encontrar aqui? Nós vamos encontrar uma lição que ela está dividida em três tópicos. Três tópicos, são eles. O primeiro, os pais de Sansão. O segundo, o nascimento de Sansão e sua formação. O terceiro, a fraqueza do caráter de Sansão. São os três tópicos que serão estudados nessa lição desse domingo, dia 7, com o título Pais zelosos e filhos rebeldes. O que é que a gente vai encontrar nessa lição? Nós vamos encontrar nessa lição uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave da nossa lição? Instrução. Qual é a palavra-chave? Instrução. Então aprende aí, tá bom? Porque seu professor pode perguntar quando chegar na classe. Qual a palavra-chave da lição de hoje? Instrução. E aí, essa lição também, ela traz uns hinos sugeridos. Traz os hinos da harpa cristã 225, 256, 354. Você pode ver se você sabe esses hinos, tá bom? Então, vamos ver uma coisa aqui. A introdução dessa lição, ela vai falar da história de Sansão. A gente encontra aqui uma coisa interessante. Nós encontramos nesse texto de Juízes, não é Juízes que nós estamos lendo, não é a base dessa lição? Juízes, capítulo de número 13, Juízes de número capítulo 13, nós vamos encontrar exatamente falando sobre uma família. Quem era essa família? O pai, Manoá, mas não fala o nome da mãe de Sansão. Mas está falando o quê? Que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan. O pai de Sansão fazia parte da tribo de Dan. Ele era de Zorá. E aí diz que a sua mulher, não diz o nome dela, mas está dizendo aqui, a sua mulher, ela era estéril. Era estéril e não tinha filhos. Mas um dia, olha o que é que acontece. Um dia Deus olha de lá do céu e olha para aquela mulher que é estéril. Olha para aquela família que não tem filhos e ele resolve, foi Deus quem resolveu, dar um filho a essa mulher. Ah, missionária, mas ela devia pedir. Tudo bem que ela tivesse vontade de ter um filho, tudo bem. A Bíblia, não é isso que nós vamos entender aqui. Nós vamos ver que Deus manda o anjo, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse, eis que agora, olha só o que é que esse anjo diz a ela, é estéril. Naquela hora ela era estéril e nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um filho. E aí ela é informada dessa bênção que vem para ela. E uma coisa chama a atenção, que essa mulher, ela, ao invés de sair, guardar para ela aquele segredo, temer, dizer, imagina que eu vou acreditar, aparece alguém aqui, aparece um homem que se parece um anjo de Deus e eu vou estar dizendo que foi verdade, vai que eu estou tendo visagem, não é? E ela ficasse com aquilo guardado para ela, demonstrando que não tinha acreditado. Talvez não tivesse acontecido, não é? Mas Deus daria um jeito. Mas ela faz uma coisa interessante que nos ensina uma lição. Essa mulher de Manoá, ela não sai e conta para sua serva, ou conta para uma vizinha, ou chama a melhor amiga e conta em segredo, guarda esse segredo, quando acontecer a gente fala, como muitas vezes a gente chega a fazer. Não, essa mulher, ela vai e procura quem de direito. O que é que ela faz? Depois de ouvir aquilo ali, que vai conceber, que vai ter um filho, e que aquele menino vai ser um menino que vai livrar Israel da mão dos filisteus. Por quê? Porque Israel estava na mão dos filisteus já há 40 anos. Por quê? Porque eles foram desobedientes. E os filisteus eram completamente avessos ao povo de Israel. E eles queriam destruir, mas Deus havia escolhido aquele povo. Não esquece disso. E aí, o anjo diz para ela tudo como vai ser aquele menino e diz, olha, você não pode mais beber bebida forte, nem comer coisa imunda, que seja, nada. Porque o menino também, quando nascer, ele não vai
não vai cortar o cabelo, ele vai ser nazireu de Deus, ele vai ser escolhido de Deus, viu? Ele não vai beber bebida forte, pegar coisa imunda, nada disso. Estava tudo explicado. E ela, quando ela ouve aquilo, ela corre para quem? Para o seu marido, e ela diz assim, olha, o versículo de número 6 desse capítulo 13 diz, então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, ela estava assustada com aquilo. Ela nunca tinha visto aquilo. E não lhe. Olha, o susto dela foi tanto que ela não perguntou nem o nome. Nem a curiosidade, mas a alegria foi tanta de ouvir aquilo. E nem ele me disse. Nem ela perguntou, nem ele disse. Se ela tivesse perguntado, talvez ele tivesse dito. Lembra quando Moisés pergunta assim, como é seu nome? Ele disse, diga, eu sou, o grande eu sou. Né? E aí, porém, disse-me, olha o que ela disse. Esse anjo disse para mim que eu vou conceber. E vou ter um filho. E aí ela conta toda aquela história. E o certo dessa história é que a gente vai estudar nessa lição exatamente essa situação. A lição diz que são pais zelosos e filhos rebeldes. O que é que a gente encontra da história dessa família? Ela fica grávida, realmente ela tem aquele filho. Ela coloca o nome daquele menino, ela coloca, diz, Sansão, seria remidor de Israel. Era essa a missão daquele menino, daquele homem que se tornaria. Sansão seria remidor de Israel. E esse menino, ele nasce aproximadamente no ano de 1090 antes de Cristo. Sabia disso? Sansão nasceu em aproximadamente 1090 antes de Cristo, no início da opressão dos filisteus em Zorá. Juízes 13, versículo 1. Certo? Juízes 13, versículo 1. Nós lemos aqui, Juízes 13, versículo 1, foi a leitura que nós fizemos aqui. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. É nesse período que Sansão nasce. Olha só, diz que Zorá está localizado no lado oposto do vale de Soreque, em Bet-Semes, muito perto da fronteira filisteia e israelita daqueles dias. Certo? Bet-Semes estava na época no domínio dos israelitas. A gente encontra isso em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Certo? E aí, Sansão era filho de Manoá. A gente já sabe disso. O pai de Sansão, Manoá. A mãe de Sansão não tem o nome. Tudo bem. A história vai contar como ele foi ensinado. Os pais de Sansão tiveram cuidado de criar aquele menino, não cortava o cabelo, não dava bebida forte, ele sabia daquilo. E aí o primeiro tópico da nossa lição diz assim, uma situação espiritualmente deplorável. É o que acontece nesse período que Sansão nasce. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Muito bem. Por conta disso, Deus entrega aquele povo para a mão dos filisteus por 40 anos. Gente, é muito tempo. Era um período em que aquele povo praticava pecado. Poucas famílias temiam a Deus. Era um povo que estava completamente fora da vontade de Deus. E naquele mesmo tempo, Deus olha e encontra uma mulher. E ela é agraciada em gerar um filho que vai remir esse povo de Deus da mão dos filisteus. É o que nós aprendemos aqui. E olha só o que acontece aqui. Juízes 13 e 3. O que é que diz Juízes 13 e 3? E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Nós já comentamos sobre isso aqui. Olha só. O Senhor, ele... Quando a gente encontra aqui, nesse primeiro tópico desses pais, que fala sobre os pais de Sansão, é que esse povo vivia uma situação espiritualmente deplorável. Depois a gente vai encontrar que essa mulher que vai se tornar mãe de Sansão, ela é agraciada por Deus. Aquele casal é agraciado com a bênção de gerar um filho e de ser um filho especial.
era um filho, não era só um filho, meu filho, filho de Manoá. Não, era um filho escolhido por Deus para vir ser remidor do povo de Deus, do povo de Israel, com uma missão. Ele já vem, ele desde o ventre da sua mãe, ele já é escolhido de Deus, ele já é selado por Deus, escolhido a dedo para ser o remidor do povo de Deus. Olha que privilégio. Mas todo privilégio traz com esse privilégio responsabilidade. E aí a gente vai encontrar aqui que essa história, esse presente que essa mulher recebe, ela é semelhante à história de Sara. Lembra que Sara não podia ter filhos? Quando Deus fala com Abrão, Sarai não podia ter filhos. Quando Deus fala com Abrão e diz, eu vou dar um filho a você. Você será pai. Né? A gente encontra isso. Depois vem Rebeca, que também era estéril. Depois vem Ana. Quem não conhece a história de Ana? Aquela mulher sofrida, mas que um dia ela resolve pedir a Deus. E ela pede, faz um voto e volta. E nós temos o profeta Samuel. Então, olha aqui. Nós estamos agora vendo o nascimento de um remidor de Israel, que se chamará Sansão. Olha só. E aí, nós vemos no terceiro tópico desse primeiro bloco aqui dos pais de Sansão, que eles recebem orientações divinas. Eles não vão só receber um filho, eles recebem um manual. Como é que eles vão ensinar esse filho, cuidar desse filho, porque ele tem uma missão a cumprir. E esses pais, eles fazem certinho tudo que Deus ordena a eles. Eles criam Sansão muito bem. Só que o menino cresce. Eu tenho filhos, eles nasceram pequenininhos, né? Mas eles cresceram e tiveram oportunidades de resolver o que queriam da vida. Eu louvo a Deus porque meus filhos servem a Deus. Isso é muito bom. Mas olha só, eles criam tudo direitinho. E aqui, interessante, no terceiro parágrafo aqui, diz, recebendo orientações divinas, essa família. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança. Lembra disso? Quando o anjo chega para a mulher de Manoá e diz como é que esse filho vai ter que ser criado? Muito bem. Então diz aqui o quê? Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Não era que aquilo ia começar quando ele nascesse, não. Era a partir dali. Por conta disso, a sua mãe não podia beber bebida forte, não podia comer comida imunda, nada disso. É por isso que eu sempre aconselho as mães, as mulheres que estão gerando seus filhos, conversar com ele. Quando eu tive 2 filhos, e eu conversava com meus filhos no meu ventre. E eu recitava o Salmo 23 para eles, todos os dias. Senhor é meu pastor, nada me faltará. E para surpresa minha e bênção na minha vida, foi o Salmo que eles aprenderam primeiro. Isso é muito bom, né? E a gente vê aqui essa mulher sendo orientada e dizendo, ele é nazireu de Deus desde o seu ventre. Olha, presta atenção. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Vamos para o livro de Números, capítulo de número 6, o versículo de número 13, número 6, se você puder abrir a sua Bíblia, então você anota, você tem a revista, anota aí na revista mesmo, capítulo 6 de Números, versículo 13, diz aqui, e esta é a lei do nazireu, no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta do Senhor, um cordeiro sem mancha, de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano para expiação de culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolos bolos de flor de farinha com azeite amassados, e coscorões asmos, untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e suas libações. E aí vai falando aqui até o versículo 21, que você pode ler depois. E o versículo 21 diz assim, esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Senhor
pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Isso já está lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, no livro de Números. Muito bem. E aqui, deixa eu beber água aqui um pouquinho, tá bom? Ó. E aqui, esse cuidado cabia aos seus pais, certo? Os seus pais ensinar. Os pais têm o dever, a obrigação de ensinar seus filhos, como fala no livro de Provérbios, no caminho que devem andar. Então vamos lá. Cabia a seus pais ensiná-los e orientá-los. Sansão não poderia beber, presta atenção. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Olha o que é que ele não podia. Não poderia comer coisa considerada imunda. Não poderia ter os cabelos cortados. E, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto do nazireado. Estava tudo ensinado, estava tudo dito, tudo acertado e eles aceitaram. Por que eu digo isso? Porque a mulher podia ter dito, eu não vou dizer nada. Ou então dizer para o marido e dizer assim, olha, esse negócio está muito pesado, eu prefiro não ser mãe. Não era? Mas eles aceitaram, eles receberam aquilo como um presente de Deus. E eles ensinaram seu filho. E aí, a gente vai ver que o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Olhe que privilégio. E Deus escolheu você, que é pai e mãe, para conduzir seu filho no caminho, ensinando ele a andar no caminho verdadeiro, no caminho sábio, no caminho de fidelidade, no caminho bom, no caminho reto, através da palavra de Deus e do seu testemunho de vida. Olha só, então vamos lá. O segundo tópico, nós vimos o primeiro tópico, que foi os pais de Sansão. E o segundo tópico agora vai o nascimento de Sansão. E aí lá vem o nascimento de Sansão. E ele nasce, e ele é criado daquele jeito, como foram ensinados, certo? E aí, o primeiro tópico desse segundo tópico, o primeiro parágrafo é o nascimento e desenvolvimento de Sansão. E conforme foi a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tudo perfeito. Eles estavam fazendo o que Deus falou para eles fazerem. Aí o segundo parágrafo desse segundo tópico, que é o nascimento de Sansão e a sua formação, que estavam na responsabilidade dos seus pais, do seu pai Manoá e da sua mãe. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais na terra. Embora o texto não traga muitos detalhes do relacionamento deles, não traz. Mas o certo é que ele foi criado e bem criado e ensinado. Havia uma responsabilidade. Podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e de profunda piedade. Olha só, a esposa de Manoá, olha que exemplo. O que é que prova a boa vivência dessa família? Ela, quando ouve a palavra do anjo, ela compartilha primeiro com quem? Com seu esposo, a respeito do anjo. Manoá, que era o chefe da família, orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Olha que coisa maravilhosa. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Juízes capítulo 13, versículos 6, 8 e 9. Nós lemos aqui. Então a mulher entrou e falou ao marido, dizendo, o homem de Deus veio a mim. Viu? E aí, quer ver? Nós vamos ver Juízes 13, o 8 e o 9, o que é que diz? Juízes 13, 8 e 9. Olha o que diz aqui, ó. 13, 8 e o 9. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós. Ele pede, ele também quer ver.
Ele acreditou na sua esposa, mas ele disse: eu também quero ver, eu preciso ver. E ele vai orar, ele vai pedir a quem podia fazer. Outra vez, e nos ensine. Ele vai buscar ensinamento diretamente do anjo que veio falar. Nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Versículo 9 do capítulo 13. E Deus ouviu a voz de Manoá. Isso é um exemplo muito lindo para nós. Deus ouve as nossas orações. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Veja que a Bíblia diz o quê? O negócio era com a mulher de Manoá. Mas Deus ouve a oração de Manoá. Por quê? Porque o casal estava unido. Porém, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher. Olha o que ela faz de novo, versículo 10. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Olha só, ela corre de novo para o marido. Naquela família não havia fofoquinha, conversinha não. Então, versículo 11 desse capítulo 13, Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. Ele podia ter dito: que nada, você está vendo visagem. Não, ele havia orado. Ele sabia que era a resposta de Deus. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? Manoá fez diferente da sua mulher, que não perguntou nem quem era. E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver em serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. Pronto, acabou aí. E ele tem a confirmação de tudo que a mulher dele falou. Era aquilo mesmo. E ele tem esse privilégio. Que coisa linda isso aqui. E aí Manoá ora. E ele vê. E aí a gente consegue perceber a união desse casal e entender por que Deus escolheu eles. Havia união, cumplicidade, havia sabedoria, havia sinceridade, havia amor, havia conversa, viu? Havia diálogo. Então isso tudo ensina a nós. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. E aí o terceiro parágrafo desse segundo tópico, que é o nascimento e a formação de Sansão, fala da formação de Sansão. Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas do anjo do Senhor. Eles foram fiéis a tudo aquilo, eles fizeram tudo que o anjo falou, o protocolo do nazireado, tudo que estava escrito no livro de Números, que nós lemos aqui. E aí, o menino cresce. O menino ficou adulto. E aí, a responsabilidade do ensino já passou. Do cuidado, não, mas do ensino, sim. E o menino cresce. E Sansão, como ele cresce e se torna adulto, ele faz uma coisa triste. Ele, olha o que diz aqui na revista, no terceiro parágrafo do tópico 2, do nascimento e formação. Seus pais fizeram a parte deles. Olha aqui. O Sansão, quando ele cresce, ele viola. Ele não obedece progressivamente. Ele não obedece aquilo tudo ali. Ele vai entortando o caminho. E aqui, mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, a gente vai encontrar a história de Sansão. Ele escolhe uma mulher para casar, para ser dele, justamente uma mulher do povo filisteu. Ora, como é que pode isso? Ele não sabia que ele tinha vindo para livrar, para remir esse povo de Israel do povo filisteu. Ele não sabia disso. Sansão era tido como o último juiz. Sansão foi o último dos juízes de Israel antes da transição de Eli.
do sacerdote Eli para Samuel, certo? Samuel foi o filho de Ana, certo? Está em Juízes 13, 24, 16 ao 31. Você pode ler aí, tá bom? E aí, Sansão faz o quê? Sansão resolve escolher exatamente uma das filhas dos filisteus. Que negócio é esse, gente? E aí, olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. No capítulo 14, o versículo 1 diz: E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, ele se apaixona por essa mulher. E ele, como adulto, ele chega para os seus pais e diz: eu quero essa mulher, vai lá e pede ela. E os pais, como pais, o que é que eles fazem? O versículo 3 do capítulo 14. Porém, seu pai e sua mãe, sempre juntos, lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais à mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Eles alertaram Sansão, mas Sansão não quis saber. Mas nós não vamos cuidar aqui das coisas que Sansão fez. Nós vamos ver aqui o que levou isso. O que levou isso foi o livre-arbítrio de Sansão. Ele já era adulto e ele podia tomar as suas decisões. Ele era escolhido, mas ele também podia tomar as suas decisões. E as decisões que Sansão tomou foram decisões desastrosas. Ele fez muita coisa? Fez. Ele matou o filisteu, ele queimou Seara, ele arrancou o portão, ele fez tudo isso. Mas ele desobedeceu à lei do nazireado. Lembra quando ele vai e ele encontra com o filho de um leão, ele rasga, como se rasga um papel, um cordeirinho, e ele larga para lá. Mas quando ele foi bom, isso foi, livrou, mas quando ele volta, ele encontra a carcaça. Lembra que ele não podia pegar em coisa imunda? Lembra disso? A lei do nazireado dizia isso. Mas o que é que ele encontra lá? Ele encontra a carcaça do leãozinho que ele matou. E o que é que tem lá dentro? Mel. O que é que ele faz? Ele esquece completamente quem é ele. Ele esquece completamente para que foi que ele foi chamado. Ele sai do propósito, ele não vigia. Ele tem força que Deus dá, mas naquela hora ele não vigia, porque a Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E agora, nós vamos continuando aqui, nós estamos terminando esse segundo parágrafo dessa lição que nós estamos, nessa lição maravilhosa, que é a lição 6, que pais zelosos e filhos rebeldes. O nascimento de Sansão e sua formação. Os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do seu filho. Agora nós vamos para o terceiro e último tópico, que fala da fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Olha o que Sansão faz. Sansão, ele mata com uma queixada de jumento 1000 soldados filisteus. Opa, ele foi chamado para aquilo. Ele pega o quê? Uma queixada de jumento. Quando é que se encontra, você que entende, uma queixada de jumento? O jumento estava vivo para ele pegar essa queixada de jumento. Vamos lá. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão, olha aqui, nas vinhas de Timna, o qual rasgou como quem rasga um cabrito. Isso está em Juízes 14, 5 e 6. Veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Deus deu força a ele, né? Então vamos lá. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória. Ele se achava o próprio. Tudo que aparecia de dificuldade, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele conseguia. E aquilo inflou o ego de Sansão.
Ele se olhava e dizia: opa, eu sou o cara, eu sou o fortão, ninguém me vence. O que ele não vigiou foi que o inimigo da alma dele, Satanás, estava à espreita, esperando só o momento certo de agir. E Satanás, ele anda ao derredor. Olha só. Sansão acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. O que é que ele faz? Ele come aquele mel, ele pega naquela carcaça, aquilo ali era imundo. Ele come aquele mel. Ele sai do propósito, ele quebra o concerto. Ali ele começa a se enfraquecer. E quando a gente estuda a história de Sansão, nós vamos ver o final disso. E aqui diz aqui, ó, Juízes 16, 18, o que será que diz Juízes 16, 18? Desculpe. Sansão, ele é traído por Dalila. Lembra? Leia esse livro de Juízes, a história de Sansão, você vai ver toda essa história. Nós não vamos comentar aqui não. Mas ele é traído por ela, é cortado os seus cabelos, porque é descoberto que a força dele estava nos cabelos. Estava, era como aquilo era um símbolo do poder de Deus na vida dele. O cabelo longo. Quando cortou, acabou as forças. O Espírito de Deus se afastou de Sansão. E ele tem os seus olhos furados e é levado como escravo. Viu? E aí, olha o que diz aqui. O apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Olha lá 1 Pedro, no Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro, ele alerta, toma cuidado. E esse cuidado, Sansão, escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe, escolhido antes mesmo de estar no ventre. Ele já foi escolhido, ele foi para lá já escolhido. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, o inimigo, ele ruge como leão, ele não é leão, e ele fica ao derredor, por longe, buscando a quem possa tragar. E ele encontrou uma brecha no ego de Sansão, que cresceu demais, e ele perdeu tudo aquilo que Deus havia dado. Infelizmente, muitos filhos subestimam os ensinos dos pais, e isso é muito perigoso. Mas os pais não devem se sentir culpados, achando que eu não fiz certo, que fez errado. Não, olha para trás, vê como você ensinou. Se você ensinou o seu filho no caminho correto, ele tem liberdade como adulto para escolher. O que nós, como pais, nunca deixaremos de fazer é orientar e alertar. Você está indo errado, preste atenção aqui. Você cresceu, mas você continua sendo meu filho. A Bíblia fala assim, a palavra de Deus nos ensina. É isso que essa lição traz para nós. Um alerta para todos os pais. Olha só. Aí, o segundo parágrafo desse terceiro tópico que fala da fraqueza de caráter de Sansão. Sansão tinha um caráter fraco. Foi bem ensinado? Foi, mas o caráter dele era fraco. A presunção de Sansão, visto que o Espírito do Senhor o capacitou, olha aí o perigo, a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Isso é terrível. Cuidado com o ego. As pessoas muitas vezes chegam para nós e dizem, a palavra foi maravilhosa. Glória a Deus, que você foi usado por Deus. Ai, que bênção. Jesus curou através da sua oração. E aí, se a gente não tomar cuidado, vai subindo. Vai subindo. E de repente, se a gente não vigiar, o inimigo que está ao nosso derredor achou uma brecha e vai dizer assim, tá vendo? É você. Tudo que você bota a sua mão dá certo. A oração que você faz por alguém resolve. Não, vamos vigiar. Vamos vigiar. O alerta dessa lição é vigia.
Não deixa que o inimigo encontre brecha. Fecha as brechas em nome de Jesus. E aqui, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força não vinha do cabelo. Sua força não vinha do seu tamanho. Sua força vinha de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus. Mas ele agia como se viesse dele. Olha o egoísmo, olha o orgulho. Não pode. Deixe o orgulho para lá. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Porque Sansão arrancou um portão. Sansão matou os filisteus. Sansão queimou a seara dos filisteus. Sansão ninguém consegue pegar. Sansão, ele disse que a força dele está nas teias do liço da aranha. Não, mas ele sai, ele derruba tudo, ele mata todo mundo, ele consegue. Aquilo foi crescendo. E na última hora ele é vencido pelo seu ego. Vamos tomar cuidado com isso. Mas os pais ensinaram ele. Mas ele teve como se decidir o livre-arbítrio na vida dele. Olha só. E aí o parágrafo 3 fala, manipulando o poder de Deus, brincando com o pecado. Isso é um perigo. Em Juízes 16 e 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando. Não se brinca com as coisas de Deus, com as coisas santas. Ele teve uma ideia falsa do poder de Deus. Ele foi iludido. Ele pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Ele confiou em si próprio. Isso é um perigo. Ele afrontou os conselhos de seu pai. Quando os pais chegaram e disseram, não tem mulher aqui no nosso povo, ele disse, não, eu quero aquela. Ele afronta, ele vai de encontro. E isso acontece muito. Mas pai, mãe, não desanime, continue orando por seu filho. Ele vai ter um encontro com Deus. Olha só. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Então, nós temos que ver esse terceiro tópico. As más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Sansão teve a oportunidade de escolher se continuava obedecendo os ensinamentos do pai e da mãe ou se ele ia pelo seu próprio caminho. E ele escolheu pelo seu caráter, ele escolheu as suas próprias escolhas. E essas escolhas revelaram o caráter fraco que Sansão possuía. Então, vamos lá. Concluindo essa lição, o objetivo dela foi explorar a história de Sansão para nos trazer ensinamentos, viu? Mas você, pai, você, mãe, não desanime, não. Pare. A lição dá uma sugestão para os professores, fazer uma dinâmica, até mesmo antes de começar. Peça que seus alunos parem um instantinho e pense em coisas como criou seus filhos, o que mais lembra da criação dos seus filhos, como seus filhos andavam, e se tem alguém que tem filhos que já desanimou na jornada, mas aquilo ali, fica caladinho e faz uma oração pelo seu aluno, independente de como está vivendo a sua família, mas ore pelo seu aluno para que ele tenha força dada por Deus e entendimento que ele precisa continuar firme, ensinando e crendo e mostrando o verdadeiro caminho a se seguir. Mas nós temos aqui, para terminar, o questionário, revisando a lição. Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa? Vamos lá? A primeira pergunta é, o que o capítulo 13 de Juízes nos mostra? Mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer coisas que não agradaram a Deus e ele os entregou por 40 anos na mão dos filisteus. Segunda pergunta, cite pelo menos 2 orientações do anjo do Senhor à mãe de Sansão. Não podia beber vinho e não podia cortar o cabelo, certo? E nem tocar em coisas imundas. Segunda lição, o que podemos inferir pelo texto bíblico? Podemos entender que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Isso a gente vê durante essa lição, nós vimos isso. A quarta pergunta, o que não podemos subestimar
Segunda lição, o que é que nós não podemos subestimar? A presença de Deus em nossas vidas por causa do nosso próprio ego. Isso é um perigo. Pergunta 5. Segunda lição, o que acontece com quem brinca com as coisas espirituais? Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. E isso é um perigo. Então, essa foi a nossa lição. Eu espero que você estude, que sirva de orientação. Não esquece que a palavra-chave é instrução. E o nosso tema da lição é pais zelosos e filhos rebeldes. Deus continue te abençoando. Muito bom compartilhar comentário dessa lição. E leia o livro de Juízes, veja a história de Sansão, a partir do capítulo de número 13, que foi a nossa leitura no dia de hoje. Deus te abençoe, beijo no seu coração e até o próximo comentário da lição. Durante a semana nós vamos colocando novidades aí. Deus te abençoe. Bom estudo para você.